Muito boa noite, Bezerra Hashem. Obviamente que a gente precisa falar do que está acontecendo no mundo. Eu queria falar com vocês sobre uma midá, sobre uma característica, como a gente sempre fala, e segurem as pontas que, se Deus quiser, a gente vai chegar. O que isso tem a ver com os acontecimentos de hoje em dia, e obviamente com a Siyata Dishmaya, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, o que a Akadosh Baruch Hu quer da gente. Vamos começar por aqui. A Torá que a gente tem, ela cada vez, eu falo isso cada vez com mais convicção. Quando a gente fala muitas vezes, a gente acaba acreditando, mais ainda. Mas aqui é convicção e por isso que eu estou falando, não é o contrário. A Torá é incrível como Rahamim comparam como se fosse, eu sei que cebola não é gostoso, mas como se fosse uma cebola. Cada vez que a gente descasca a cebola, a gente chega mais dentro, vai ficando mais gostoso, mais doce. Você fala, uau, tem mais uma casca embaixo que eu não conhecia. É incrível. Até a gente chega no coração da cebola, ou leavdir, sem comparação, no coração da Torá Kedoshá, que é cada vez mais perto de Hashem. Queria compartilhar com vocês, se a gente for olhar os três avot, Avraham, Yitzhak e Yaakov, tem um denominador comum entre eles, que é por aqui que a gente vai nortear nosso shiur, no começo do shiur, e a gente vai falar sobre a midá que eles vai ser apontado aqui. E queria mencionar só para vocês que essa ideia eu vi no livro chamado Netivot Shalom, que o Rebbe de Slonim fala o seguinte: Avraham Avinu, o pessoal que foi o primeiro dos avot, ele é conhecido por muitos, a gente acaba não lembrando, mas eu vou mencionar para vocês, logo que eu mencionar vocês vão lembrar de certeza. Avraham Avinu sabe que o pessoal estava em Sodom e as cidades, não cidades, cidades, que rodeavam Sodom, Vamorá, eram 5 metrópoles, elas iam ser destruídas. Na verdade, cidades gigantes, com uma população muito grande. Avraham Avinu ficou com uma dor no coração quando ele escutou isso, apesar que Avraham Avinu é o maior doador do mundo, ele era uma pessoa tão altruísta, ele não conseguiu ver isso, que o que ia destruir as pessoas de Sodom era o egoísmo, mas para ele doía muito. Avraham Avinu falou o seguinte: Hashem, se tivesse 50 tzadikim, como a gente conhece a história, você consegue poupar Sodom e as cidades em volta? Hashem falou, negócio fechado. Hashem foi verificar e constatou, só Hashem podia falar isso, está escrito no Chumash, Hashem constatou que tem tudo menos 50 tzadikim. Não contém 50 tzadikim nessa cidade, se tivesse eu pouparia. Aí Avraham Avinu logo falou, uau, eu tenho uma ideia. E se eu oferecer para Kadosh Baruch Hu, não sem nota, porque hoje não existe mais, mas eu oferecer para Hashem à vista. Hashem, à vista, dá para fazer um desconto? Então Avraham Avinu falou, Hashem, à vista, será que a gente consegue chegar em 45 tzadikim? Se tiver 45 tzadikim em Sodom, você pode poupar de destruir Sodom? Só que antes de Avraham Avinu falar e pedir esse desconto, e daí que nós, Eudim, aprendemos a pechinjar. Antes de Avraham Avinu, queridos, pedir esse desconto, a Torá fala uma frase, e essa frase é enquadrada pela Gemara, que eu já vou mencionar para vocês. Vayan Avraham, Avraham Avinu, antes de pedir o desconto, após constatar que não tinha 50 tzadikim, e antes de falar que ele queria ver se tinha 45 e poupar Sodom, Avraham disse o seguinte: Vayomer, Hinena o arte ledaber. Hashem, eu estou um pouquinho titubeando se eu posso falar alguma coisa com o Senhor Deus. Vanochi afar vaefer. Eu Avraham Avinu falando, sou terra e pó. No momento que Avraham Avinu disse isso, pula a Gemara imediatamente no Tratado de Sotá e fala para a gente que isso causou nos céus uma festa total, uma alegria total. E pelo fato que Avraham Avinu falou para Hashem, eu sou pó, nós ganhamos com isso o pó, uma das mitzvot que tem a ver com pó, com cinzas, o cinza de Paradumá. Ou seja, só é nos permitido entrar no Bet HaMikdash, de novo, em breve, quando tiver o Bet HaMikdash, com a Paradumá, porque Avraham Avinu falou, eu sou pó, eu sou cinzas. Uma vez que eu entendo que eu sou cinza, Hashem, por favor, talvez aceita que haja 45 tzadikim em Sodom, e se tiver 45 você poupa. E Avraham Avinu falou fora cinzas, ele falou sou terra. Que terra? A Gemara fala que ele falou a palavra eu sou terra, também causou um rebuliço positivo no Shamayim,
nos céus. E aí, por isso, queridos, nós ganhamos a mitzvah da terra de Sotá. Porque quando o marido suspeita da esposa dele, da infidelidade da esposa, eles jogavam na água que a Sotá bebia um pouco de terra que estava próxima ao Mizber. Ou seja, pelo fato que Avraham Avinu falou, eu sou pó e eu sou terra, nós ganhamos a mitzvah de Paradumá, que purifica a pessoa, só isso habilita a pessoa a entrar atrás do Kotel HaMaravi. Hoje em dia, se a pessoa for no mikve 10.000 vezes, não adianta, ele é proibido de atravessar o Kotel HaMaravi, mesmo que ainda por enquanto não tem Beit HaMikdash. Com a Paradumá isso viabiliza. E a mitzvah de Sotá, esse conceito de a mulher poder voltar para o marido, veio também porque Avraham Avinu falou, eu sou pó da terra, então a gente mereceu com isso a mitzvah do pó da terra que era colocado para a mulher Sotá beber da água. Yitzhak é o segundo dos avot. Está escrito que Yitzhak, o pai de Yitzhak, Avraham, cavou muitos poços. Yitzhak, ele foi cavar de novo os mesmos poços que seu pai Avraham Avinu cavou inicialmente. Está escrito na Torá, Vaigdal Aish, Yitzhak cresceu muito. Vayelech Aloch, e começou a caminhar e difundir alguma coisa que a gente vai ver agora. Vegadal Meod, ele cresceu demais. Sempre quando eu li esse passuco, eu falei, o que ele cresceu? Ele cresceu em Masriat, ele cresceu em dinheiro, porque ele acabou cavando os poços, vamos falar como se fosse hoje em dia, de petróleo, que o pai dele deixou, e era um atrás do outro, então pingou a herança e não parava de pingar todos os meses, aluguel de um monte de galpões, e um monte de apartamentos, um monte de propriedades, que eram os poços da época antiga. Só que Rahamim falam pra gente, óbvio que o passuco é verdadeiro, que ele teve muita abundância, fartura material, mas quando o passuco fala em relação a Yitzhak, Vaigdal Aish, cresceu o homem, dizem Rahamim, Bemidat Ashfelut. Ele cresceu, quando cresceu o dinheiro, inversamente, vamos dizer assim, né, que é o contrário, né, proporcional, que normalmente a pessoa, ela como ficando mais orgulhosa, quando diz sobre Yitzhak que ele cresceu em relação a Anavá, a humildade dele. Ou seja, Avraham Avinu nos deu a mitzvah de Pará, Adumá, e de Sotá com Afar Vaefer, eu sou pó da terra, eu sou cinza. Yitzhak, quando começou a ficar cada vez mais rico, ele cresceu. Dizem Rahamim, óbvio que ele cresceu em dinheiro, mas quando a Torá fala que ele cresceu, quer dizer Bemidat Ashfelut, que o quê? Que ele cresceu nele a midá, o atributo de humildade. E o terceiro dos avós é o mais impactante de todos, pessoal. É incrível. O terceiro dos avós se chama Yaakov. Yaakov foi pai de quem, pessoal? Das 12 tribos. Avraham Avinu teve, por um lado, Ismael, alguém que não teve um final feliz dentro da história do povo Yehudi. Yitzhak teve Esav. Yaakov foi o único dos avós, ele é chamado Bechir Sheba Avot, o escolhido dos patriarcas, que ele teve algo chamado Mitatosh Lema, da cama dele, da descendência dele, como Chachamim nos ensinam, teve 12 filhos, todos tzadikim, cada um do jeito dele, mas todos tzadikim, que eram as 12 tribos. Qual que é o nome desse homem? Yaakov. Em português, Jacó. Se você colocar no Rav Google, o tradutor, Jacó vai talvez traduzir como Yaakov. Mas se você colocar de verdade no tradutor verdadeiro, a palavra Yaakov, a Torá traduz para a gente como, pessoal? Calcanhar. Então, se alguém perguntar para a gente qual que é o pai das 12 tribos, como ele se chama? Mr. Calcanhar. Aparentemente, me permitam, se fosse possível falar, ridículo. Chama alguém de calcanhar, Lashon Hara. É feio falar assim de alguém. Mas Hashem parece pensar diferente, que Hashem fala para mim, maiúsculo, Hashem dizendo, a coisa mais linda, mais bela, mais espetacular que existe é quando a pessoa se sente um calcanhar. É o progenitor das 12 tribos, o único que teve 12 filhos tzadikim, mas não interessa, Hashem fala para a gente, olha, para mim, quando alguém se sente de verdade, não tem nada a ver com autoestima, já vou chegar lá, quando alguém se sente ekev, calcanhar, para mim esse é o maior atributo e o nome dele vai ficar para sempre. Porque prestem atenção, mesmo que mudou para Israel, o nome dele na Torá que consta também é mais usado ainda Yaakov. Mesmo depois de o nome de Yaakov ter se transformado em Israel,
a Torá ainda chama ele muitas vezes, a maioria das vezes, de Yaakov. Por quê? A palavra Yaakov vem de Ekev, calcanhar. Calcanhar quer dizer que mostra mais uma vez a Midah, o atributo de Anavá. Avraham, Afar Vaefer. Yitzhak cresceu Bemidat Ashferut. Yaakov, Ekev, de calcanhar, Anavá. É completamente estar anulado a Hashem, os três. Agora olha que interessante, pessoal. A terra, que nem aparece quase que no mapa mundi, e no jogo do War, que a gente tanto conhece, nem aparece essa terra. Que terra que a gente está falando? Que é menor do que o estado de Sergipe? Israel. Como que é chamado Israel, pessoal? Eu falei Israel, mas esse não é o nome de Israel. Qual que é o nome verdadeiro de Israel? Israel, a gente chama isso faz poucas décadas. Qual que é o nome durante milênios desse local? Eretz Kenan. Pessoal, olhem como é de colocar babador literalmente. Da onde vem a palavra Canaan? Canaan, o que quer dizer Canaan em hebraico? Nichna. O que é Nichna em hebraico? Canaan, a mesma palavra, o mesmo verbo. Alguém que ele é submisso, subjugado. Alguém que sente, sabe que tem alguém maior e alguém menor. Em outras palavras, a terra pertence a quem tem humildade. Israel é um nome novo, pode chamar de Israel? Pode. Mas o nome de verdade da Terra Santa, de acordo com a Torá Kedoshá, com o Tanakh, durante milênios, não décadas, milênios, Eretz Canaan, vem da palavra Nichna. Por quê? Diz o Rebbe de Slonim, Eretz Shenitna la Nichnanim. É uma terra que ela é dada para pessoas que são humildes. É incrível. Ser humilde, o atributo de humildade, queridos, ele tem um valor para Kadosh Baruch Hu, 10. Avraham, humildade. Yitzhak, humildade. Yaakov, Ekev, humildade. Eretz Canaan, que era todo o objetivo de tudo chegar lá, tem a ver com Nichna, com humildade. A palavra humildade, o atributo de humildade para Hashem é algo que está no pedestal. Quando a gente olha no mundo, isso não é verdade. Por quê? Porque é difícil você encontrar uma pessoa muito importante num país, um presidente, por exemplo, ou numa corporação, um CEO, ou no mundo das finanças, qualquer coisa, e você fala, o elogio dessa pessoa é que ele é humilde. Eu nunca ouvi falar em nenhum jornal sobre uma personalidade grande, ele é um homem humilde. Uma pessoa conhecedora, que fez PhD, que fez algumas coisas, mas a palavra humildade quase que não aparece. A Kadosh Baruch Hu pensa diferente. O maior dos homens, pessoal, qual que é o livro mais vendido no mundo, vocês sabem? O livro mais vendido no mundo até hoje, conforme o Guia dos Curiosos, é a Bíblia. O homem mais famoso na Bíblia, quem é? Moshe Rabbeinu. Então, quando a gente fala que Moshe Rabbeinu, um das qualidades, dos adjetivos dele, melhor dizendo, é Notei na Torá. Moshe Rabbeinu nos deu a Torá Kedoshá, queridos. Eu normalmente chamaria Moshe Rabbeinu Salvador. Moshe Rabbeinu talvez seria o Salvador. Né? Quem é Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, eu chamaria ele de o homem que recebeu críticas durante 40 anos do povo. Cada dia outra reclamação. Levou bronca, recebeu críticas e liderou o povo. Ele é o líder. O que escreveram no Kever, no túmulo de Moshe Rabbeinu, pessoal? O que está escrito no túmulo de Moshe Rabbeinu? O que Hashem falou no Esped de Moshe Rabbeinu, no último discurso sobre esse homem que faz parte do livro mais famoso do mundo até hoje e o homem mais importante desse livro, Moshe Rabbeinu. Está escrito, todo mundo conhece isso, mas tem que impactar a gente em algum momento, não ler, tem que viver isso. Ler todo mundo consegue ler, acho que viver é para poucos. Ve'aish Moshe anav meod. O atributo que Hashem falou desse homem, que liderou o povo, que escutou broncas, que ajudou o povo, que deixou de entrar em Israel e não reclamou. Não foi nada disso. Para Hashem ressaltou um atributo nele. Olha que impactante. Ve'aish Moshe, essa é a frase final de Hashem sobre Moshe Rabbeinu. Esse homem, Moshe, anav meod, ele era a pessoa mais humilde que tinha no mundo. Mikol Adam, de qualquer pessoa que ouve e haverá. Asher al pnei adamah, da terra, qualquer pessoa.
Esse é o atributo que Hashem falou sobre Moshe Rabbeinu. Quando eu estava lendo o Pasuk, me pulou uma dúvida no Pasuk. Eu acho que se a gente passar a mão em cima do Chumash, a dúvida salta. Ve'aish Moshe anav meod. E o homem Moshe anav. A palavra ish em hebraico, eu não vi isso escrito em um lugar, mas me saltou a dúvida, não sei ninguém que comenta isso, mas talvez tenha. A palavra ish é o homem. Quando a gente quer falar de alguém, se falar, obviamente sem comparar com Moshe Rabbeinu, mas a gente fala, esse é o cara. A palavra, o artigo o, define que a pessoa está no pedestal. Então a gente fala sobre Moshe, ve'aish Moshe e depois anav. Um é uma contradição do outro. Se ele é aish, ele é o cara, então ele não é anav, não é humilde. Eu acho que a resposta que tem aqui, e a Torá define, obviamente, em 6 estrelas, que quer dizer humildade é o seguinte. Moshe Rabbeinu tinha certeza absoluta que ele era Ha'ish. Ele era a pessoa do mundo, ele era a pessoa-chave na geração dele em todas as futuras gerações do mundo. E apesar disso, ou melhor ainda, junto com isso, ele era Anav Meod. Porque é um homem que tem tudo, ele é uma pessoa importante, ele se acha um zero, isso não é anavá, isso é ser bobeira, isso é ser alucinado, isso é não conhecer sua realidade. Então, quando a Torá vem mencionar, acho que é isso, pessoal, vem falar sobre Moshe Rabbeinu, que ele era um homem anav, humilde, primeiro a Torá fala, ele sabia que ele era Ha'ish, ele era o cara, era a pessoa, era o homem do mundo, o homem de todas as gerações. Depois que ele sabia quem ele era chamado de Anav, humilde. Esse é o maior atributo de Moshe Rabbeinu. Quer dizer, para a pessoa primeiro ser humilde, ele primeiro precisa saber o valor dele, porque senão essa pessoa está se desmerecendo. E eu lembrei uma coisa, para entender o que quer dizer humildade. Rav Moshe Feinstein, já que a gente está falando de Moshe Rabbeinu, lembrei do nome Moshe, Rav Moshe Feinstein, ele era o gadolador, um dos com certeza, de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Uma vez Rav Moshe Feinstein estava na rua, e alguém gritou, Moshe? O Moshe Feinstein virou e olhou para trás. Aí esse jovem falou, Rav, não era com você, se fosse com o senhor eu teria falado Rav, Moshe. Estava chamando meu amigo Moshe, que também chama Moshe, estava do outro lado da rua. Mas o Rav Moshe Feinstein não ficou confuso com isso nem chateado. Quando alguém fala para Moshe, talvez ele está falando comigo. Eu sei, diz Rav Moshe Feinstein, que eu sou um gadolador. Mas se ele talvez esqueceu do atributo Rav, quando chamou meu nome, eu olho para trás igual e não ficou nada incomodado com isso. Só dá para ser Anav uma pessoa que sabe o valor dele. Tem que saber que é Ish. E depois, Moshe, ele ficou... A Torá pode falar que ele é Anav. No mundo aí, laico, se alguém perguntar, fala assim, quem é humilde aqui? Se alguém levantar a mão, quem te fala? Certeza que ele não é. Porque se ele falou que ele é humilde, certeza que ele não é. Só que o cérebro de Hashem discute com a gente. Quem que é o cérebro de Hashem? A Gemara. No finzinho do tratado de Sotá, talvez alguém escutou isso num Sium, umas linhas antes do fim. No finzinho do Masechet Sotá, a Gemara fala o seguinte, Mishemet Rebbe batla anavá. Quando o Rebbe morreu, não existia mais anavá, humildade no mundo. Tinha pessoas humildes, mas anavá de verdade, humildade, nem existia mais. Veirat Het, e não tinha nem nenhuma pessoa temente a Hashem também, depois de Rebbe acabou. Amar le Rav Yosef, quando Rav Yosef escutou essa frase sendo dita no Bet HaMidrash, então Rav Yosef falou para o Tana, Lo titni anavá, Irat Het não tem mais, mas anavá, humildade, não fala que desde que morreu o Rebbe não existe mais pessoas humildes. Por quê? Deikana, porque eu estou vivo. No mundo, se a pessoa fala que eu sou Anav, quer dizer, ele é tudo menos Anav. Rav Yosef falou o que, queridos? Certeza. Se eu estou vivo, a Anavá ainda existe. Por quê? A pessoa que sabe o valor dela de verdade, essa pessoa pode ser um Anav, pode ser uma pessoa humilde. Humildade não tem nada a ver com autoestima. Eu acho justo pelo contrário. Só alguém que tem uma autoestima boa pode ser humilde. Repito, faço questão. Só uma pessoa que tem uma boa autoestima, um bom valor de si próprio, ele sabe quanto ele vale, ele pode ser humilde. Uma pessoa que não sabe o seu valor, está sempre procurando para os outros colocarem um pouco de condimento em cima dele para ver se ele, o fermento, ver se ele infla um pouquinho. Então a Torá falou, Ve'aish, uma vez que você sabe que você é Ish, você pode ser Anav. Uma vez que você tem autoestima, você conhece o seu valor, você pode ter esse atributo que para Kadosh Baruch Hu ressalta, é tão importante, chamado Anavá, humildade.
Moshe Rabbeinu, em nenhum momento a gente encontra que ele ficou bravo quando o povo reclamou. A gente encontra que ele ficou chateado porque ele falou, olha Hashem, eu não tenho mais o que fazer aqui como líder ou está causando um impacto ruim em Hashem. Mas Moshe Rabbeinu nunca ficou chateado como o povo falou assim comigo. Em nenhum lugar a gente encontra Moshe Rabbeinu chateado. Por quê, queridos? Porque uma pessoa que sabe o valor dele, a navá dele pode ser trabalhada, que chegou, Moshe Rabbeinu onde chegou de nunca ficar chateado. Pessoal, olhem qual que é o valor da navá. Eu quando vi isso, mudou minha reza para sempre. A gente faz a midá todos os dias, Shacharit, Mincha Eravit, Baruch Hashem. E é sempre a mesma midá. Shacharit, Mincha Eravit é a mesma midá que a gente faz durante os dias de semana. Logo depois da midá, qual a primeira coisa que a gente faz? Imediatamente depois da midá, Tahanun. Se for uma sinagoga Sfaradi e um dia que não tenha Tahanun, todo mundo tem Yishem. Tem briga para ver quem vai gritar primeiro Yishem, né? Para não ter Tahanun. Mas, dias comuns, o que a gente fala? Tahanun. Pessoal, olhem o que o Zohar HaKadosh fala para a gente. Algo impressionante, isso mudou minha tefilá, mudou meu Tahanun. Eu já nem gosto mais tanto do Yishem. Olha que espetacular. O Zohar HaKadosh fala para a gente o seguinte, o homem faz 19 brachot. Dessas 19 brachot, ele faz mais de 10 brachot que são pedidos para Hashem. Hashem me dá cura, me dá parnassá, me dá shalom, me dá paz, me dá vida boa, me dá. Então os anjos que estão do lado de Hashem, e lá em cima, Hashem criou um corpo de advogados, prós, contras, tem tudo lá em cima, igual tem aqui no mundo. Então, esses anjos falam para Hashem, como que fulano está pedindo para ter cura, para ter parnassá, sustento, para ter shalom, para ter atzlachá, êxito nos atos dele, cada uma das brachot da midá. Ele não tem esse mérito todo. Qual que é a reação dos outros anjos? O que eles falam? Masbut, tem razão. Ele não merece ser atendido. Quando que Hashem atende a tefilá da pessoa, queridos? No momento que a pessoa faz Tahanun depois, o que ele fala no Tahanun? An Hashem hatanu avinu pashanu Hashem, eu estou ciente que eu errei, que eu fiz alguns pecados sem querer, hatanu, outros avinu por querer, outros pashanu que eu fui rebelde, que eu fui mais do que, não era nem pela verá, eu fiquei chateado com você, Hashem. No momento que a pessoa faz o Tahanun, Hashem fala, mesmo que ele não merece, se ele reconhece que ele não está no nível de fazer pedidos, eu posso atender a amidá dele. Ou seja, pessoal, a navá tem um play, tem uma função tão grande que a amidá de nenhuma pessoa é atendida, a não ser que a pessoa ele é anav, humilde para reconhecer os erros dele. E tem aqui um segredo importante, pessoal, que se a gente vivesse assim, estou falando comigo mesmo, a gente nunca chegaria chateado na cama, nunca fecharia o tempo. No português, claro. Se a pessoa entender que o meu status não depende da aprovação dos outros, ele viveria bem. Não 3 pessoas me cumprimentaram quando eu decido Sefer Torah, hoje em dia é só assim, sem dar mão, e para o meu vizinho, 25 pessoas vieram cumprimentar. Pessoal, o que vai mudar? E a gente passa por isso todos os dias. Quem falar que não passa por isso todos os dias é porque ele não subiu no Sefer Torah recentemente. Mas talvez seriam outros exemplos. Por que ele sentou naquela mesa e não me chamaram para sentar naquela mesa? Por que cumprimentaram ele? Por que seguraram a porta para ele e não seguraram para mim? E outros exemplos similares. Porque, pessoal, preste atenção. O que muda na essência da pessoa se 2 pessoas chamaram ele ou uma ou seguraram a porta para ele ou não? Se eu sei o meu valor e eu entendo o meu valor de verdade, o que muda quantas pessoas me deram um kavod, me deram uma honraria? Pessoal, toda essa honraria que dão para a pessoa, se a pessoa merece isso, ele não precisa. E se ele não merece, é pior do que blefe de jogo de pôquer isso. Porque se não é ele, se tratam uma pessoa e cantam para ele música de gadolador, Abu Sakana Tzadik, não sei o que lá, e a pessoa não cumpre as mitzvot, essa pessoa não é tzadik, por exemplo. Mesma coisa em todos os âmbitos. Falam, olha como essa pessoa é gentil. Essa pessoa é uma pessoa carrancuda, sisuda, ele não é gentil.
Então, todo o kavod que dão para a pessoa que não é merecido, isso é blefe. E se alguém não dá kavod para alguém, mesmo que ele merecia, eu não preciso chegar em casa chateado. Por quê? Porque quem sabe o seu próprio valor, ele é humilde, ele conhece o próprio valor, essa pessoa não fica chateada se alguém levantou para ele ou não levantou, cumprimentou ele ou não cumprimentou. Para o outro ele atravessou a rua e para mim ele fez oi de longe. A gente vive isso, é de verdade, pessoal. É incrível isso. Como a Torá demanda que a pessoa seja anav. E olhem que incrível quanto que a Torá ela mergulha dentro do cérebro da pessoa. Pessoal, olhem que espetacular. Eu vi uma vez uma observação, o seguinte, a Gemara fala para a gente que uma pessoa que ela é envergonhada e ela não responde, a Gemara traz inúmeras brachot que essa pessoa merece, só por ter ficado em silêncio. Se alguém foi lá, falou alguma coisa feia e eu fiquei quieto, eu ganho muitas brachot. Mas isso é uma coisa obrigatória ou uma coisa a mais? A mais, não é obrigatório. Fato é que a Gemara fala, se a pessoa for Hassid e fizer essas coisas, ele ganha brachot. Mas o normal é que a pessoa o quê? Retruque quando alguém fala de volta para ele. Mas como assim? Eu sempre estudei que uma das proibições de Oraita, de acordo com a Torá, uma das 613, faz parte das 613, né? Uma das 365 proibições é chamado o quê? Nekamá, se vingar. Se alguém grita contra mim, o que eu faço? Se eu me vingar, o que eu estou fazendo? Uma proibição da Torá. Mas como assim? A Gemara conta para a gente que se eu ficar quieto, eu estou fazendo uma coisa a mais se alguém gritar comigo agora. Se eu ficar quieto, mas se eu responder, eu não fiz uma verá. Por que não? Pessoal, o Hafetz Haim fala algo espetacular. Diz o Hafetz Haim o seguinte, Hashem não pode pedir para uma pessoa que ela é ofendida ficar quieta. Mas se você quer ganhar brachot e fazer uma coisa a mais, cola kavod para você. Por que isso não é chamado vingança, pessoal? Olha que resposta bárbara. Por que isso não é chamado vingança? Porque vingança é quando alguém te faz alguma coisa e depois do ato você vai se vingar. Na hora ficar chateado é normal. É bom não ficar chateado, é tão bom que tem muitas brachot. Mas na hora, o normal é a pessoa se vingar. E Hashem fala, isso eu não posso pedir para a pessoa. Se ele fizer 6 estrelas, ele merece muitas brachot. Mas eu não posso pedir isso para a pessoa. Olha a linguagem do Hafetz Haim. Svara nechonau, de be'et ha'maaseh, no momento que a pessoa é ofendida, por exemplo, Yefshar beteva adam liot ke'even she'en la'ofchim. É impossível falar para a pessoa, seja igual uma pedra. Aval achar kach asra Torah. Mas depois do ato, 1 minuto depois, 2 minutos depois, a pessoa fala, eu quero me vingar por isso, essa é a proibição. Ou seja, a mesma Torá que falou, não posso pedir para alguém ficar em silêncio na hora que ele é ofendido, se a pessoa quiser fazer isso, cola kavod, mas eu não posso pedir para ele, é a mesma Torá que fala para a gente, seja uma pessoa anav, humilde. E o que quer dizer ser humilde, pessoal? Tem 2 episódios na Torá que são incríveis, entre outros, obviamente, né? O maior dos homens, Avram Avinu, ele chega no apogeu da vida dele, o apogeu da carreira de Avram Avinu foi em qual momento? Quando ele faz o 10º teste, Akedat Yitzhak. Quando ele faz Akedat Yitzhak, ele passa o teste de quase matar o filho dele, tanto quase que ele estava pronto de verdade a matar, mesmo que Hashem falou depois, não precisa mais. Ele chega no apogeu. Seria como aquele corredor de Fórmula 1 que treinou para chegar na Fórmula 1 e treinou mais semanas, meses e anos, e de repente ele ganha primeiro lugar, ele ganha a medalha. Na hora que ele ganha o troféu, a medalha, ele pega aquela champanhe, ele estoura aquela champanhe, pessoal, ou o time que ganha a Copa do Mundo. O mundo para assistir o corredor de Fórmula 1, o time na Copa do Mundo, o Super Bowl, o mundo para assistir. Pessoal, como termina tudo isso? Comemoração na Avenida Paulista, champanhe. Se agora quiser fazer propaganda com esse ator, com esse personagem, com esse jogador de futebol, o que for, vai ser 10 vezes mais caro agora, porque ele virou outra pessoa. Voltamos para Avram Avinu. Avram Avinu ganhou a Copa do Mundo. Ganhou a Fórmula 1. O que o Passuco fala? Qual o primeiro Passuco? Logo depois que Avram Avinu termina a Kedat Yitzhak, pessoal, onde ele foi comemorar? O que está escrito sobre Avram Avinu, pessoal?
Olhem o que quer dizer Anavá, algo inacreditável. Avraham Avinu, em vez de pegar champanhe, em vez de distribuir autógrafos e arrumar gravata para sair na capa de todas as revistas e empinar o nariz, está escrito o seguinte: Avraham Avinu voltou a caminhar com os ajudantes dele de volta para onde ele veio. Quem eram os ajudantes de Avraham Avinu, diz a Torá Kedoshá? Ismael e Eliezer. Como assim? Quem era Ismael e Eliezer, pessoal? Avraham Avinu, logo antes de fazer a Kedat Yitzhak, ele pergunta para Ismael e Eliezer, esses mesmos dois ajudantes, vocês estão vendo um monte lá atrás, lá no fundo? Aí eles falam, não. Avraham Avinu fala, uau, se vocês não estão vendo um monte é porque vocês não são pessoas capazes. Então, por favor, fiquem aqui e eu vou fazer a Kedat Yitzhak. Vocês são segunda divisão, terceira divisão. Logo depois de Akedat Yitzhak, que é o momento de apogeu da carreira de Avraham Avinu para sempre. Qual o passo que Hashem fala para a gente? Avraham Avinu volta para ficar com quem? Com Ismael e Eliezer. Mas Avraham Avinu agora é no Vorish, ele é bilionário agora. Como ele pode andar com aqueles pés rapados de antes? Como ele pode andar com aquelas pessoas da classe média? Como assim? Qual o problema? Se Avraham Avinu agora ficou rico, ele andar com pessoas menos favorecidas economicamente, ele fica mais pobre? Avraham Avinu teve o mesmo trato, o mesmo bom dia, pessoal, o mesmo oi para Ismael e Eliezer, que não viram o lugar da Kedat Yitzhak, que tiveram que ficar fora. Quando ele volta da Kedat Yitzhak, ele fala, o Passuco faz questão de falar que Avraham Avinu voltou a caminhar lado a lado com esses dois homens. Não deixou eles atrás, não foi na primeira classe e mandou eles em cargo. Avraham Avinu foi na mesma fileira do avião deles. Avraham Avinu, Ismael e Eliezer. É isso aí mesmo. Eu continuo falando bom dia para você igual. Como assim? Mas agora eu estou em outro status, eu virei CEO. Eu agora sou o primeiro dos avós, Habibi. A Kedat Yitzhak me fez Avraham, acabou. Eu cheguei onde eu precisava chegar. Eu não posso mais falar com eles, más influências. Avraham Avinu, a Torá fala para a gente, ele voltou exatamente igual, o mesmo trato, queridos. Isso é Anavá e humildade. E quando eu vi essa passagem, eu me lembrei, uma vez um colega me falou o seguinte, uma pessoa que, Baruch Hashem, tem sucesso econômico, não falei só sucesso, porque só econômico, sem outras coisas, não é chamado sucesso, mas vamos chamar de sucesso econômico. Esse falou assim para mim uma vez, falou, olha, vou te contar uma coisa, eu não sei quem são meus amigos. Falei para ele, como assim? O que aconteceu? Ele falou, todo o tempo que eu tenho dinheiro, eu não sei quem são meus amigos. Quando eu vou descobrir, loleno, né? Quem são meus amigos de verdade, que não aconteça, quando eu perder minha fortuna e as pessoas continuarem falando comigo, me tratando igual. Aí eu vou saber quem são meus amigos de verdade. Foi exatamente isso que Avraham Avinu falou. Depois que ele ganhou o jackpot, depois que ele ganhou a mega sena acumulada, ele volta a sentar com quem? Com Ismael e com Eliezer. Tratou aquelas pessoas exatamente igual ele tratava antes, mesmo depois de ter ganhado o prêmio de Fórmula 1. Agora, pessoal, olhem o que quer dizer Anavá. Mais um segundo episódio que eu falei para vocês. O primeiro episódio era esse episódio de Avraham Avinu, isso demonstra para mim Anavá de uma forma gritante, mas olhem esse episódio, pessoal, um episódio que a gente conhece, mas uma pergunta de verdade assustadora sobre o episódio. Miriam tinha dois irmãos, Moshe Rabbeinu e Aharon. Os três tinham algo em comum, os três eram profetas. Miriam profetiza, Aharon, irmão dela, profeta, e Moshe Rabbeinu, profeta também. Em um momento, a Torá conta para a gente, história famosa, mas a pergunta que vem atrás dela é assustadora. Miriam chega para o irmão dela, Aharon, e fala o seguinte, Aharon, uma perguntinha, lembrem que Miriam quem era? Aquela irmã que salvou a vida de Moshe Rabbeinu no Egito. Miriam chega para Aharon e fala o seguinte, Aharon, eu tenho uma pergunta para fazer. Você é profeta? Ele falou, sou. Long date. E eu, Miriam, sou profeta de long date também. O nosso irmão Moshe Rabbeinu é profeta de long date. Ela falou, sim. E onde você quer chegar com isso? Ele falou, eu tenho uma pergunta. Moshe Rabbeinu recentemente se separou da esposa dele para ter profecia. Você é profeta e eu sou profeta. Eu não me separei do meu marido, nem você separou da sua
esposa, Haron. O que aconteceu? Quando Hashem escuta isso, o que ele faz? Apita o árbitro, cartão vermelho. O que acontece com Miriam, pessoal? Ela fica 7 dias fora. Fora da onde? Vai ficar no hall do prédio, na garagem? Não. 7 dias quer dizer, estavam no deserto, fora do Zananei Kavod, desprotegido lá no fundo. Imagina, pior que quarentena. 7 dias abandonada, escorpiões, cobras. Tá. Então, Miriam, quando se fala de Lashon Hara, uma das mitzvot da Torá é todos os dias lembrar quanto é grave Lashon Hara. Quem é o personagem que personifica isso? Miriam. Está escrito Eser Zechirot, tem 10 lembranças. Nós temos a mitzvah todos os dias da Torá, inclusive agora quando a gente está falando, de lembrar o que aconteceu com Miriam no deserto. O episódio que eu acabei de contar para vocês. Pessoal, ok. Qual foi o Lashon Hara dela? A gente pode falar outro dia exatamente qual foi o Lashon Hara. Mas a pergunta que sobressai aqui é o seguinte. Qual a pergunta de Miriam? O que Miriam falou para Aaron? Porque eu não me separei do meu marido, você, Aaron, não separou da sua esposa, e Moshe Rabbeinu, em contrapartida, separou da esposa dele. Qual a resposta para essa pergunta, pessoal? Se a gente perguntar para um bebê da Kita Aleph, ele responde para a gente. É a mesma coisa que eu fazer a pergunta para vocês, é o seguinte. Se fosse Miriam, ela teria feito a seguinte pergunta, talvez, né? Para a gente elucidar aqui. Tem no banco 3 pessoas que trabalham no Banco Itaú, por exemplo. Qualquer banco seja. Um ganha R$1.500, outro ganha R$3.000 e outro ganha milhões de reais por minuto. Qual a diferença? Poxa vida, um é caixa, outro é gerente e outro é acionista majoritário. Que pergunta mais sem nexo é essa? Se alguém perguntasse para a gente, fala, como assim? Qual a tua pergunta, querido? É óbvio que quem é o CEO do Itaú vai ganhar mais do que o caixa. Pessoal, Moshe Rabbeinu era profeta. Só que Moshe Rabbeinu era profeta como que ele era profeta? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Único profeta do mundo que falou com Hashem acordado. Em contrapartida, Miriam era gigante de profecia, Aaron também, mas falavam com Hashem dormindo. Como você compara, sem desmerecer, o caixa do banco com o maior acionista do banco? Os salários são diferentes. Por que Moshe Rabbeinu teve que separar da esposa? Porque a profecia dele era 320 mil volts. E a sua Miriam e de Aaron é 110 volts, com todo respeito. Qual foi a pergunta de Miriam? Qual foi a lógica da pergunta de Miriam? Pessoal, a mesma Torá, uma pergunta que a gente talvez nunca tenha feito. E não dá para ler o Humash sem essa pergunta. Rav Hirsch fala para a gente algo excepcional. Diz Rav Hirsch o seguinte. Miriam não sabia que Moshe Rabbeinu era o maior acionista do banco. Como assim? Ela sabia que ele era o líder, sabia que ele cuidava do povo, mas Miriam nunca viu uma prática de Moshe Rabbeinu indo no mikve 20 vezes. Todo mundo ia no mikve, por exemplo, uma vez. Moshe Rabbeinu talvez tinha aqui 20, por exemplo, mas Miriam nunca viu isso. Miriam nunca viu Moshe Rabbeinu estudando Zohar no meio da noite. Miriam nunca viu Moshe Rabbeinu entrando na sinagoga mais cedo. Miriam nunca percebeu nada disso. E o povo também não. Ou seja, pessoal, a maior... Então, qual foi a pergunta de Miriam? Olhem que master. Por que eu e você somos profetas e Moshe Rabbeinu tem o mesmo nível de profecia, só que ele é o líder e ele teve que separar da esposa? Olha, agora a pergunta faz sentido. Qual é a resposta de Hashem? Moshe Rabbeinu não é igual a vocês. Mas ela não sabia disso? Moshe Rabbeinu tinha tanta anavá, tanta tzniut, recato, e recato está ligado com a anavá, que ninguém sabia quanto dinheiro ele tinha no banco. Moshe Rabbeinu tinha um statement gigante no banco, mas ninguém sabia. Então Miriam falou, por que ele tem Bradesco Prime e a gente tem Bradesco normal? O status dele da conta é igual ao nosso. Porque ninguém sabia o que Moshe Rabbeinu era, queridos. Isso é anavá. Anavá é a pessoa não chamar a atenção dos outros. Se ele tem, a Kadosh Baruch Hu deu para ele sarten, usa com saúde. Mas ninguém precisa saber disso fora a casa dele. Fora pessoas muito próximas a ele. Moshe Rabbeinu nunca chamou atenção. Simplicidade e anavá são atributos que estão diretamente relacionados. Como ele virou líder sem mostrar para o povo? Como ele virou líder sem mostrar para o povo? É espetacular, é isso mesmo que eu vou falar agora. Olha a pergunta, que cabível a pergunta. Como ele virou líder sem contar para o povo?
sem mostrar isso para o povo, exatamente a próxima linha que está aqui na minha folha, depois vem conferir, querido. Se a gente pegar, como que alguém vira presidente de um país? Ele vai lá, canta a posição dele, faz promessas, às vezes tem que falar mal do outro, infelizmente. É verdade. Agora, como que alguém vira líder de Bnei Israel? Quem escolheu, por exemplo, o Rav Steinman Zichron Libraha para ser líder? Em que eleição ele foi eleito? Quem escolheu o Ibadel Chaim Tovim, Rav Chaim Kanievsky, para ser líder do povo? Que eleição que teve? Ninguém. Ninguém. É um homem que fica o dia inteiro na casa dele, só sai para fazer tefilá e volta. E escolheram, e as pessoas vão dos 4 cantos do mundo para fazer uma pergunta para esse homem e voltam. No mesmo dia. Tem uma pergunta e voltam para outro país. Vêm de lugares distantes. Quem escolheu essas pessoas? Quando a pessoa é Anav, a Kadosh Baruch Hu escolhe ele, não precisa fazer propaganda. Todos os líderes do nosso povo, todos, pessoal, ninguém escolheu Rav Moshe Feinstein. Ele sozinho começou a brilhar. Como? Mina Shamayim. A Kadosh Baruch Hu faz isso. Como a gente fala na Tefilá todos os dias, logo antes da Midah em Shaharit, Mashpil Geim. Uma pessoa que é arrogante, Hashem abaixa ele. Makbia Shefalim. Hashem eleva pessoas que são humildes. É isso mesmo. A gente acha, pessoal, que nos nossos conceitos, infelizmente, eu volto a dizer infelizmente, quando vem um Rav para a cidade e a gente escuta que ele fez milagres, esse é o Rav. Se ele é um Talmid Chacham, Hazito, Nebach. Coitado. A Torá fala para a gente de novo, fazer milagres. Moshe Rabbeinu fazia um monte de milagres, mas Miriam nem sabia disso, porque Moshe Rabbeinu era tão humilde, tão tsanua, tão simples, que ninguém nunca percebeu isso. Todo mundo conhece o Baba Sali, mas o Baba Sali nunca fez propaganda dos milagres dele. Porque as pessoas conhecem o Baba Sali, é o Arak dele que não terminava. Infelizmente as pessoas não sabem quanta Torá, quanta Gemara, quanto Rashi, quanto Tosfot esse homem sabia. Inclusive, já que a gente está falando sobre ele, história verídica, uma vez, é o poder da Torá. Ele próprio falou isso. Ele cuidava dos olhos, era o poder da Torá que ele tinha. Uma vez uma pessoa que estava em cadeira de rodas, é uma história famosa, mas não sei se conhecem exatamente como aconteceu, por isso eu vou contar para vocês. A pessoa estava em cadeira de rodas, não conseguia andar. E a pessoa chega para ele pedir uma brachá. O Bassali pergunta para essa pessoa, você cumpre Shabbat? Ele fala, não. Ele falou, você está pronto a cumprir Shabbat? Não para mim, para Hashem. Esse senhor que estava de cadeira de rodas, coitado, falou, claro. Infelizmente não podia se locomover, ele falou, claro. 10 minutos depois, está parado lá, o Bassali pergunta para ele de novo, você está pronto a cumprir Shabbat? Ele diz sim. O Bassali fala para ele em árabe, Ruh, vai embora daqui, levanta, mexe. O Bassali falou em árabe para ele, ele falou, eu quero andar, Harav, eu vim pedir para o senhor uma brachá para melhorar, não para andar, porque andar não é impossível. O Bassali falou para ele, claro que você pode andar, levanta e anda. Ele falou, Rav, não consigo. Ele falou, levanta e anda. O homem levantou, pessoal, e andou. Perguntaram para o Baba Sali, como que você fez isso? Ele falou, não fiz nada. Está escrito no Passuco que a gente fala todas as vezes no Kiddush de Shabbat de manhã, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Im tashiv mi Shabbat, se você cumprir Shabbat, Habib raglecha, teu pé vai começar a andar. É isso mesmo. Mas o Baba Sali não era um milagre que ele tinha. O milagre vinha pelo poder da Torá desse homem, pessoal. E o homem que foi o líder da geração passada, que recém faleceu, Rav Steinman Zichron Libraha, pessoal, essa tem que ser um dos pontos turísticos de Israel. O Kever, o túmulo do Rav Steinman, pessoal, é incrível. Tinha que plastificar isso. Mas vem plastificar um túmulo? Tem uma alegria por trás disso, pessoal. O que esse homem escreveu no túmulo dele? Está escrito no túmulo do Rav Steinman, foi o Gadol Ador, pessoal, Rav de Ponovitch durante dezenas de anos. Deu dezenas e dezenas de shiurim. Está escrito no túmulo dele lá, o nome dele, a data, embaixo está escrito Al-Pizza Vato, conforme a ordem dele. Não tem nenhum atributo de quem ele era. Presidente do PMDB, chefe da Casa Branca, nada. Mas como assim? Não é zilzul, não é desprezo. Quando a pessoa ela é ish, ele sabe o seu valor, ele pode ser tam. Não tem absolutamente nenhum louvor
no túmulo dele, inclusive escreveram isso embaixo do túmulo, a pizza vatou, para não parecer que é falta de respeito de quem fez o túmulo. Não, ele ordenou isso, por isso que fizeram assim. Uma vez, chegaram para o Rebbe de Kotsk e falaram para ele o seguinte: olhem como tem uma pessoa anav, humilde na minha cidade. Porque a Gemara fala que se uma pessoa lo aleno, depois de 120 anos bem-vividos, ele falece com a cara para a parede, é chamado Siman Ra, é um sinal não bom. Se uma pessoa falece virado para o povo, quer dizer, ele está preocupado com o povo, essa é a alusão, então Siman Tov é um sinal bom. Então, contaram para o Rebbe de Kotsk que tinha um senhor na cidade, e esse senhor, antes de falecer, falou o seguinte: olha, eu sei que se eu falecer virado para vocês é um sinal bom, eu estou muito fraco, eu sei que eu vou falecer agora, então ele virou para a parede para falecer. Olhem que humildade, disse o Rebbe de Kotsk, papo furado, porque se ele fosse humilde de verdade, ele nem teria contado para a gente, ele teria virado para a parede, sem contar para ninguém, para não chamar atenção. No momento que a pessoa chama a atenção, já mostra que ele não é humilde. O que isso tem a ver com hoje em dia, pessoal? Eu vou falar para vocês a minha opinião. Eu pensei bastante, eu acho que é a coisa mais pachuda do mundo. Se fosse novidade, não falaria, porque não tenho autoridade para falar. Nós vivemos num mundo, queridos, que é um mundo onde o homem consegue fazer tudo. Pessoa, ele chega em casa, ele quer a jacuzzi dele ligada, ele aperta um botão, a jacuzzi está borbulhando a 38 graus. Se ele quiser 2 bolhas por vez e Chas Veshalom tiver 3, ele controla no celular dele, no smartphone dele, para a jacuzzi funcionar um pouco mais devagar, mais frio, mais calor. Se o homem quer comprar hoje um prédio em Londres, um prédio em Dubai, que vale milhões de dólares, ele não precisa mais nem colocar a senha. Foram-se os tempos que precisava digitar uma senha. Hoje, com escorregar de um polegar no celular, a pessoa consegue fazer isso. O homem de verdade, o pessoal consegue fazer tudo, pessoal. Se a gente olhar e pegasse um bisavô e fizesse Tchiat Hametim, ressurreição dos mortos com ele, e uma coisa simples, tivesse sentado aqui agora, terminando o shur, ele precisa ir embora, ele está sem carro, ele apertasse o celular dele, depois de 2 minutos, ele sem conversar nada com ninguém, entrasse num carro, que nós chamamos de Uber ou o que for, e de repente, sem falar nada com o motorista leva ele para o endereço onde ele precisa ir. O bisavô, vendo isso, acabou de ter ressurreição, direto pedia para morrer de novo. Como que você é capaz de fazer uma coisa dessa? Allahu Akbar, você virou Deus? E de fato, pessoal, o homem virou Deus. A Kadosh Baruch Hu está brincando de esconde-esconde e ninguém mais procura ele, infelizmente, porque quase ninguém. Porque o homem virou Deus. As crianças já não têm mais aula. E uma pessoa me contou que em vez de fazer colônia de férias, estão fazendo corônia de férias. Pessoal, quem no mundo inteiro não foi afetado pelo que aconteceu? Quem no mundo não foi afetado? Aviação? Hotéis? Mercado financeiro? Quando na história do mercado financeiro tem que parar a bolsa por dias consecutivos? Sempre parece que tem mais para descer. O mundo está acabando? Pessoal, prestem atenção. Eu acho que de verdade essa é a mensagem. Kadosh Baruch Hu não está chateado com ninguém. Hashem não é bravo, Hashem é bondoso. Deus me livre de pensar que Hashem está chateado, isso é Lashon Hara de Hashem. Mas, pessoal, o mundo está programado para viver no máximo 6.000 anos. E tem momento da Geulah chegar. Kadosh Baruch Hu está falando para a gente, olha, tem alguém que manda nesse mundo. Tanto que manda nesse mundo com uma coisa que ninguém consegue enxergar, que é um vírus, que veio lá do subúrbio da China. A China era o lugar mais cobiçado do mundo, Made in China era tudo. Um subúrbio da China, uma pessoa que ninguém nem sabe o nome, comeu jacaré, javali, canguru, eu não sei o que ele comeu, ninguém nem sabe o que ele comeu. Machloket Bet Shammai Bet Hillel, morcego, eu não sei o que ele comeu. Pessoal, olhem que espetacular que Hashem faz no mundo. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe cadê o vírus. Ninguém sabe ver o vírus. Ninguém sabe a cura do vírus. Será que tem alguém que controla o mundo? Ou nós, seres humanos, achamos que a gente pode comprar, vender, investir bilhões de dólares em 48 horas viraram mais ou menos milhões de dólares? Quem manda no mundo, pessoal?
É o momento do homem ter anavá. O homem que entende que ele é um ser humano, que ele é afar va'efer, ele é ish, Hashem valoriza muito cada um de nós. O mundo foi criado para cada um de nós. Cada mitzvah que a gente faz vale bilhões. De verdade, sem desvalorização. Mas pessoal, quem manda no mundo? Quando eu entro, depois de fazer um bom negócio, eu levanto o nariz, eu entro numa festa, Hashem falou, Habib, não vai mais ter festa agora. Porque o dono da festa vai ser eu, Akadosh Baruch Hu. Mas não porque Hashem está bravo, queridos. Porque o avião vai sair para Jerusalém. Eu de verdade acho que a gente nem vai ter mais shiur aqui em São Paulo. Esse é o último shiur que a gente vai ter antes de estar em Jerusalém. Eu estou plenamente convicto. O avião vai sair para Jerusalém, mas Hashem quer colocar mais passageiros. Para isso precisa chacoalhar um pouquinho. Porque sem querer a gente acaba se perdendo. Quem manda nesse mundo, pessoal? Nem fazer tefilá com minyan, mas nós não vamos poder, infelizmente. Sério? Quanto vale um amém? Quanto vale uma yeshivá de 1000 pessoas fechada, que a mosca, a abelha passando por lá se escuta o barulho? Talmud Torá é a maior haverá do mundo. Mas Hashem falou, precisamos recentralizar o mundo. O homem tem que saber o lugar dele, a mulher tem que saber o lugar dela. A Baruch Hashem tem muita influência, tem muitas posses, Hazak Baruch usa com saúde. Mas o homem pessoal, o homem que inventou o celular, o homem que usa o celular, qual é o nosso lugar nesse mundo, queridos? E de verdade, eu não entendo nada de bolsa de valores, mas vendo as pessoas, a gente vê que o mundo está desesperado. A saúde vai se resolver. Hashem sempre, quando manda a doença, antes ele manda a cura. É pachuta, está escrito isso, Hashem falou assim. A saúde vai se resolver. A cabeça das pessoas eu não sei. Um Yehudi não pode escutar as notícias igual um não Yehudi. Eu volto a repetir, um Yehudi que estuda a Torá, que reza com o minyan, é agora que a gente vê quem é Yehudi. Agora que a gente vê quem confia em Hashem. Um Yehudi não pode escutar as notícias igual um não Yehudi que não tem Torá e mitzvot. Ele precisa se precaver, precisa lavar a mão, não precisa ficar em aglomeração. Óbvio que sim, um Yehudi. Mas pessoal, como eu escuto isso? Eu escuto isso como de verdade. O sino está balançando, a Kadosh Baruch Hu está falando, Habibi, acorda porque eu quero você no avião também. Acorda porque eu quero trazer você, seja a Anav. Lembremos, pessoal, queridos, que a gente termina, o lugar que cada um de nós tem dentro desse mundo, quem é Hashem e quem sou eu. Como Hashem faz uma coisa dessa? Como assim? Quem manda aqui? Posso perguntar? Posso peitar Hashem? A gente só peita alguém, me permitam, no linguajar que é de igual para a gente. Kadosh Baruch Hu não é igual para a gente. Que exatamente a gente possa entender o nosso lugar, sejamos passageiros no avião. Tem um piloto só que é Kadosh Baruch Hu, que a gente possa de verdade ter a humildade de reconhecer o nosso lugar, saber que nós somos Ish, mas Anav, sabemos nosso valor, e que Bezat Hashem eu tenho certeza absoluta que a pessoa que pegar essa mensagem com a certa de Shema de Akadosh Baruch Hu, essa pessoa vai entrar no avião e vai estar, se Deus quiser, semana que vem, dentro de Jerusalém, na Geulah tão esperada, pessoal. Chegou, acabou o tempo. Acabou o tempo, Hashem está falando, olha, o contador está na regressiva. Que Bezat Hashem a gente possa entender isso, reconhecer isso, e que a Kadosh Baruch Hu possa fazer para todo esse sofrimento no mundo inteiro, seja emocional, seja econômico, seja de doença, que todos possam viver, não 120 anos, mas como era o planejado, para a eternidade, La'ad, Ulolme, Olamim. Amém.